Então, boa noite, pessoal. É, Vamos iniciar mais uma análise aqui, né, do simulado SAIS, segundo simulado SAIS 2024, a parte de natureza. Simulado muito importante, muito interessante. Achei ainda melhor do que o anterior, né, por trazer a universidade de questões. E assim, vou tentar revisar aqui outras questões com vocês. Eu não puxei a lista das questões que vocês tiveram dificuldade, né? Mas a ideia é que eu tente comentar a grande maioria. Estou sem meu tablet aqui, então vai ficar difícil eu rabiscar aqui a parte das contas. Mas vamos fazer o que a gente pode aqui, né? Deixa eu só entrar aqui pelo meu celular também para eu acompanhar o chat de vocês. Não ficar falando sozinho. Só um segundo. Pronto. Entrei aqui também. Então vamos lá. Vou tentar comentar na sequência mesmo, porque eu acho cada questão interessante, cada questão tem um comentário, vai. Aqui só para mostrar para vocês, né, que eu também tentei resolver a prova, né? Tentei fazer, né, para não dizer, só ouvir o gabarito e vai comentar ali por cima, fica mais fácil. Mas eu realmente peguei a prova de natureza para resolver, para analisar. No domingo, né? Peguei a prova. Claro, é outra situação, né? Eu tô ali no domingo, deitado, olhando pelo celular, respondendo as questões e sem responder a parte de matemática que interfere, claro, interfere na resolução da prova, né? Se a prova de matemática estiver muito difícil, com certeza a natureza não vai ser tão fácil assim, porque você vai ter menos tempo para resolver, tem que resolver mais rápido. Então vamos lá. Começar aqui com a questão 91, né? Que ela trouxe para a gente. Questão de química geral, de reações inorgânicas. E se você soubesse o conteúdo era coisa de 30 a 40 segundos, se você não soubesse, você bateria muita cabeça. A questão fala de uma revelação aqui de mensagem na Segunda Guerra Mundial por meio de uma reação, né? Que se dá por meio desses dois elementos. Nitrato de chumbo, né? Nitrato de chumbo e sulfeto de sódio. E ele pede qual é o tipo de reação, né? Qual é o tipo de reação aqui apresentado. Se você soubesse a teoria, era 10 segundos você resolvia a questão. Se você não soubesse, já bateria mais cabeça. Então, assim, o que, que a gente poderia pensar se não tivesse nenhuma teoria? Analisar a reação mesmo, de fato, né? Ver o que, que você tem aqui. Você tem um chumbo que vai ser trocado pelo sódio, né? Vai ocorrer essa troca. Ele vai vir aqui para cá para se ligar com um enxofre e o sódio vai para lá, né? Então, assim, se você não soubesse de nada, eu marcaria o que seria o óbvio, né? Dupla troca. Mas por que que não pode ser simples troca, né? Simples troca é uma reação na qual uma substância simples vai reagir com a substância composta e vai ocorrer a troca. Então vamos aqui revisar rapidamente. Ó. Reações inorgânicas. Reações inorgânicas. Coisa rápida. O que que a gente precisa saber? De maneira geral, até pela montagem aqui das reações, a gente percebe que a simples troca realmente é uma substância simples, né? Reagindo com a substância composta e vai ocorrer essa troca. A decomposição é uma substância composta, como o nome já diz, se decompondo em outras duas. A síntese, né, vai ser duas substâncias simples para formar uma substância composta e por aí vai. Então, assim, perceba que a teoria ela não tem muito mistério, não. É a coisa mais direta mesmo. Claro, tem outros detalhes, mas, assim, de maneira geral, em cima da questão, para você revisar, não tem muito que se aprofundar, não. Tem outros detalhes aqui, tem as condições necessárias para ocorrer essa simples troca, né? A questão da fila de reatividade, tem que ser reativo aqui, porque se esse cara não for mais reativo que esse, não vai ocorrer a reação, né? E por aí vai. Mas não vou me aprofundar muito não, porque tem outros detalhes de outras questões também. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma imagem interessante para a gente. Outro nome para síntese, né? Adição. Outro nome para decomposição, se tivesse uma questão de decomposição tipo essa daqui, né? São várias reações conhecidas, como pirólise, né, que é pelo calor, fotólise, ou seja, lisa e toda vez que for quebra e formar outros componentes. Então, outro nome para decomposição é análise. Né? Então, é importante que a gente também tenha esse repertório de palavras. Se estivesse colocando a reação dessa, a gente, é decomposição, beleza, mas se tivesse na alternativa análise, a gente poderia já se assustar. Não vou marcar análise, mas perceba que também poderia ser uma possibilidade para nomenclatura. Simples troca, como eu já venho falando aqui, é uma substância simples, né? Vai reagir, vai com essa troca aqui, como eu falei, precisa ter a reação mesmo, né? Tem condições para reação aqui. Não é qualquer elemento que vai deslocar aqui e vai ocorrer essa simples troca, não. E dupla troca da mesma forma, são duas substâncias compostas.
Então, o caso da questão era isso. Questão bem direta, bem automática. Você teria que ter os conceitos ali em mente. Já foi questão de simulado? Já, várias vezes, né? Então, tentem revisar depois reações inorgânicas, de simples troca, dupla troca, façam mais questões se estiverem errado e se aprofundem nisso. O Enem que ele mais cobra são reações de oxirredução, de combustão. Essas daqui não vejo tanto na prova do Enem, mas pode aparecer, né? O simulado de SAIS trouxe, então pode aparecer. Beleza? Questão 92. Questão 92 também, a ideia é repetitiva, né? A ideia de metal de sacrifício. Ele vai colocar aqui, quem mora em locais próximos à praia já sabe, a ação da maresia que traz sais para o ferro, por exemplo. Então é a ideia de corrosão, né? Não tem muito que a gente fugir, não. Perceba que ele vai apresentar isso. E ele pede uma das formas de prolongar a vida útil dessas estruturas e reduzir o custo de manutenção. Você tem que colocar alguém para se sacrificar no lugar do ferro. Alguém para sofrer oxidação no lugar do ferro. Né? Você tem que procurar uma alternativa com essa condição. Claro, as alternativas aqui vão tentar levar você ao erro. Letra A. Adicionar em alguns pontos da estrutura metálica um metal que atue como agente oxidante. Agente oxidante é aquele que sofre redução, né? É o contrário do que a gente pensa. Então, se ele vai sofrer redução, isso é horrível, né? E aí quem vai oxidar é o ferro. Utilizar um revestimento com material que tenha menor tendência à oxidação. Loucura também, né? Se ele não vai oxidar, quem vai oxidar é o ferro. Aplicar pedaço de um metal que terá seu NOx diminuído quando em contato com a estrutura metálica. Ou seja, está dizendo que o metal aqui vai sofrer redução, como se ele fosse de 4 mais para 2 mais, por exemplo. Então, também não. E acoplar o metal com potencial de redução menor do que o da estrutura metálica. Ó, potencial de redução. O que a gente precisa saber sobre? É a vontade que aquele elemento tem de reduzir. Né? Por exemplo, vamos comparar aqui dois potenciais de redução. Esse cara aqui com potencial de redução menos 2 e esse aqui com potencial padrão de redução 4. Quem que quer mais reduzir? Quem quer mais reduzir? Quer mais reduzir esse cara aqui, né? Ó, mais 4. A tendência dele de reduzir é maior. O potencial para reduzir dele é maior. Esse cara aqui ele vai oxidar. Então, se ele fala que vai acoplar um metal com material de redução menor que o da estrutura metálica, ou seja, esse cara ele tende a oxidar, né? Então, a resposta seria essa. A letra E, empregar uma substância que irá receber elétrons da estrutura metálica ser protegida, é loucura também. E está dizendo que a estrutura metálica ser protegida vai dar elétrons, ou seja, vai oxidar. É o que eu não quero também. Então, é uma questão bem batida, né, de metal de sacrifício. Se você estiver errado, revisa a teoria e faz mais outras questões clássicas para a gente não perder esse tipo de questão. Beleza? Vou seguir. Outra questão de ondulatória. Então perceba que até aqui não teve nada fora do comum. Uma questão de reação inorgânica, uma questão de eletroquímica e outra agora de ondulatória. Né? Ele vai falar de um fone por condução óssea. Um fone por condução óssea é diferente dos fones comuns. Ele apresenta uma característica na qual ele vai sofrer, deixa eu ver aqui, pronto, uma velocidade maior. Ele vai ter uma velocidade maior porque ele vai mudar de meio, né? Vai passar do ar. Aí para por meio da condução óssea, ele vai apresentar uma velocidade maior. E ele ainda diz que em relação aos sons emitidos no ar, considerando ondas de mesma frequência. Então, o que você tem que lembrar na questão? A fórmula que a gente sempre repete, né? É muito comum na física ondulatória. Velocidade é frequência vezes comprimento de onda. Perceba, se o comprimento de onda, ou se a frequência é constante, né, a mesma frequência, e minha velocidade aumentou, alguém tem que ter sofrido uma alteração. Quem é que tem que ter aumentado também? O comprimento, né? Comprimento para a velocidade aumentar também. Então, os sons produzidos por fone de condução óssea se propagam com maior comprimento de onda. Então, a aplicação da fórmula fundamental do ondulatório. As outras características não serão alteradas. Beleza? É uma questão também direta de ondulatório. Tranquilo? Pode seguir, né? Respondo aí. Beleza. A 94 também é outra questão interessante. Batida também. Agora com um raciocínio diferente. Qual é a questão que é batida? Magnificação trófica, né? É passar, por exemplo, o metal pesado ao longo da cadeia, maior topo ali, os elementos de maior topo da cadeia vão sofrer mais, né? Só que a questão agora fala de energia, né?
A questão fala o seguinte: quais organismos dessa teia alimentar possivelmente serão os mais afetados? Aí, como regra geral, cerca de 10% da energia produzida em nível trófico consegue chegar ao próximo. Ou seja, 90% da energia é consumida, desde o produtor até ao longo da cadeia. Então, só se passa 10% toda vez. Um estudo recente, realizado em Lagoas, demonstrou que, em relação às condições ambientais, 4% de aquecimento pode diminuir a eficiência de transferência trófica. Então, quem é que vai sofrer mais? Os elementos também do topo da cadeia, né? Vai chegar menos energia para eles, de qualquer forma. Os produtores vão conseguir produzir sua energia, aí os consumidores primários vão receber essa energia. Quem vai sofrer mais? Elementos do topo. A gente procura os elementos do topo aqui da cadeia, tem que ser aves carnívoras, né? Os outros, algas verdes, não caramujos herbívoros. Aqui está no começo ainda, é consumidor primário. E ainda peixe de pequeno porte, pequenos anfíbios, são todos de cadeia menores, né? E aí aves carnívoras estão lá no topo, eles vão sofrer mais, vão ser mais afetados em receber energia. Então, também é uma questão bem batida de ecologia. Vou seguir aqui. Qualquer coisa, se necessário, vocês me avisem para reforçar uma outra questão. Mas eu vou seguindo aqui a análise. Questão 95, de genética. Né? Questão de genética, que não era nada trabalhosa. Era uma questão que ele te dava todo o contexto, tudo mais, mesmo se você não soubesse sobre a distrofia muscular de Duchenne. Ele te apresenta que tem um padrão de herança recessivo e ligado ao cromossomo X. Aqui você precisa, claro, dominar a ideia de características de heranças sexuais, né? E aí, o que a gente precisa saber? Ele fala que o homem não afetado pela condição se casou com uma mulher que também não é afetada, porém é portadora. Então, como é que seria? O homem seria XY, né? Ver aqui se vai dar certo. XY, só que ele não é afetado, né? Não é afetado. Sabendo que o padrão é de herança recessiva. Se ele não é afetado, então aqui é desão. Vou dizer assim, desão porque é da distrofia de Duchenne. E a mulher não é afetada, a mulher, como a gente sabe, é X. E aí, só que ela é portadora, né? Então ela apresenta um gene recessivo, pelo menos. Para ela ser afetada, ela teria que ter os dois recessivos, né? Então aqui, Dzinho. Pronto. E aí você faz as relações aqui e vai ver as possibilidades que o casal tem, né? E eles querem o casal que tem uma criança afetada pela doença, que é a probabilidade, né? Então seria só um quarto. Ó, que você percebe que vai ficar XDzão, então tudo dominante, não vai ter problema. XDzinho, só portador, ele que é afetado de fato. Aí XDzão e o Y, né? Então, sexo masculino também não afetado. E XDzinho e Y, ou seja, um quarto das minhas possibilidades que serão afetadas de fato. Então, 25% também. Beleza? 95. A 96, ela é sobre especiação, um assunto também que cai muito, né? Produção de novas espécies. Pode ser por barreira geográfica, né? Que eles vão, por exemplo, duas espécies vão passar por um problema na qual vai ocorrer uma barreira geográfica entre elas e aí vão se especializar, né? Vão ficar espécies diferentes. Mas aqui o caso da questão é interessante, porque não ocorreu nenhuma barreira geográfica, né? Não é o costume que a gente tende a marcar. Ele fala de duas espécies de peixes, né? Que vivem em lago, provavelmente aconteceu porque uma delas precisou enxergar melhor com o vermelho, enquanto a outra tende a otimizar a visão do azul. Com isso, o macho dos vermelhos e o azul se tornaram os preferidos dependendo do ambiente, o que teria iniciado o processo de especiação. Ou seja, eles estavam no mesmo ambiente, não ocorreu nenhuma barreira geográfica, mas alguma coisa aconteceu para que eles se diferenciassem em duas espécies. Né? Vamos continuar aqui. Os machos vermelhos vivem em águas mais fundas, onde é mais fácil perceber a cor vermelha, enquanto os azuis ficam no raso. Ou seja, eles estão no mesmo ambiente e acabaram que alguma coisa aconteceu. Vamos ler as alternativas. Ó. Existência de barreira geográfica? Não tem. Não houve barreira geográfica, ele não apresentou nenhuma característica disso. Então, no mesmo ambiente, um está mais no fundo, outro está mais no raso. Interrupção do fluxo gênico dentro da população é uma das condições para que ocorra especiação. Né? Para que ocorra especiação, não pode ocorrer fluxo gênico entre as espécies, não pode a formação de descendentes férteis. Né? Diferença nos períodos de atividade reprodutora, também não foi algo apresentado no texto. Ocorrência do efeito fundador, também não foi nada apresentado no texto. Efeito fundador seria a partir de dois indivíduos fundarem uma espécie diferente. Tem muito relação com aquelas catástrofes e tudo mais.
Agora eu esqueci o nome aqui da catástrofe. Aqueles exemplos de catástrofe, você lembra? Por exemplo, tivesse um terremoto, várias espécies vão ser devastadas ao mesmo tempo. Vocês lembram o exemplo? Agora eu esqueci o nome. Que é mais aleatório, né? A seleção é mais aleatória. Tem muita relação com esse efeito fundador. Você lembra como é o conceito? Enfim, qualquer coisa se eu lembrar aqui durante a revisão. Pronto, acho que é isso mesmo. Efeito gargalo, perfeito. Né? Que tem relação com isso. É uma seleção aleatória, né? Vários indivíduos vão ser selecionados aleatoriamente, não importa quem é fraco ou forte, como eu falei. Vou colocar, vai ter um terremoto aqui, vai ter um vulcão que vai devastar tudo. Ele não quer saber, meu amigo, se você é a girafa ou se você é a mosca. Ele vai selecionar o que estiver vindo na frente, né? Não importa se você é forte ou fraco, não. Então, essa ideia aí do efeito gargalo, né? Que vai ser um funil, vai ser filtrado aleatoriamente ali. E tem muita correlação com esse efeito fundador também, mas não é o caso da questão, não houve nada relacionado a isso, não. Incompatibilidade entre gametas também não, né? Porque inicialmente eram da mesma espécie, né? Então, inicialmente eles tinham essa compatibilidade entre gametas. Ocorreu foi essa condição, né? Uma condição para que ocorra especiação é a interrupção do fluxo gênico. Deixa eu ver se eu. Condição de especiação. Biologia. Vocês viram. Ó, pode ocorrer mesmo em locais onde não há separação espacial, no caso da questão. Em populações que ocupam áreas grandes, por exemplo, pode ocorrer uma redução do fluxo gênico como consequência da reprodução que ocorre apenas entre grupos que vivem próximos. Caso da questão, eu dei um Google aqui no contexto da especiação, a condição para que aconteça, não necessariamente precisa de uma barreira geográfica. Se a população é muito grande e aí eles estão muito distantes para ocorrer a reprodução, que é o caso estão no fundo e estão no raso, vai ocorrer a redução do fluxo gênico, né? Eles não vão estar toda hora em contato e se reproduzindo. Beleza? Então, uma simples pesquisa que a gente percebe o contexto da questão. Interessante também a 96, porque foge um pouco desse padrão de especiação por barreira geográfica. Beleza? Depois revisa os tipos de especiação que tem aí, né? Por barreira geográfica, necessariamente barreira e por aí vai. Vamos seguindo. Deixa eu ver aqui a 97. Pronto. 97 também, ela é teoricamente bem direta, né? Questão rápida de tanques esféricos, né? E ele vai apresentar que é necessário um mecanismo de escoamento de cargas elétricas por meio do aterramento, né? Por que isso? Porque se ficar elétrons ali no tanque, pode ocorrer explosão, né? Pode, o gás é inflamável, enfim, e gerar explosão. E aí, no finalzinho da questão a gente fala, ó, a área externa de cada tanque possibilita a blindagem eletrostática. Isso ocorre porque as cargas elétricas são. Isso aqui ocorre porque, primeiro que a gente está falando de um condutor, algo que é metal, e aí essas cargas vão se distribuir ao longo da superfície. Ele te dá a dica, né? Vai ocorrer blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática tem que ser por meio de um metal, de um condutor. E só quem consegue permitir isso, os elétrons se espalham uniformemente pela superfície, é a estrutura metálica, né? Então, o gabarito ele é bem direto na resposta. A distribuição uniforme na superfície da estrutura metálica. Assim, a questão de blindagem eletrostática é com outro raciocínio, né? Com outro raciocínio. Beleza? Isso aqui também seria mais direto. Beleza, beleza. Ó, perceba que a letra D e E elas são opostas, né? Aquela mesma raciocínio. Pô, eu tenho duas alternativas opostas, e uma que eu vou considerar errada, a outra, teoricamente, tem que ser certa, né? Na maioria das vezes. Se fosse concentrado em um ponto da superfície, isso aqui é para isolante, né? O elétron, ele não, quando a gente pega um isolante, sei lá, permite um atrito ali, as cargas vão ficar concentradas em um ponto. Isso é mais para isolante. Aqui, como é o caso de blindagem eletrostática, os elétrons têm que se distribuir ao longo da superfície. 97 é ok. 98, eu não sei se alguns tiveram algum problema nessa questão, mas é uma questão sobre soda cáustica, né? NaOH, e um dos perigos do manuseio desse material consiste na interação dele com a água, pois sua dissolução é um processo. Então, assim, se você não soubesse, agora para alternativa você percebe que tem relação com termoquímica, né? Ou é exotérmico ou endotérmico. Ou é um processo que vai liberar calor ou vai absorver calor. Colocar soda cáustica com água. Aí ele fala aqui, ó, quando a soda cáustica apresenta problemas, sintomas alérgicos, asma, dificuldade respiratória, ainda fala aqui que precisa ter cuidado, pois ela aquece espontaneamente em contato com a água.
Se ela aquece espontaneamente, alguma coisa está acontecendo, que é a liberação de calor, né? Então isso é perigoso em contato com a pele porque queima e irrita a derme. Então não tem segredo. Se está queimando, está provocando alguma coisa desse tipo, a reação libera calor, né? Então é exotérmico, na qual o ΔH é negativo. Dizendo aqui que seria positivo, estaria errado. Porque positivo seria endotérmico. E tem alternativo, mas não é um processo que absorve calor, é um processo que libera calor. Isso é prejudicial, né? É preocupante para a pele. 98 é ok. 99 ela é interessante porque, pelo menos ali conversando com alguns, teve uma polêmica ali no gabarito, não sei o quê. Mas assim, ele fala de um sistema de termosifão, né? De reservatório de água. E aí, pela imagem, perceba ó, que aqui tem a diferença, né? De quente e frio. Né? Caixa de água fria, né? Caixa de água fria aqui. E aqui está recebendo a incidência solar. Ou seja, o que está acontecendo? Está acontecendo corrente de convecção, né? Aquela água que é mais fria, ela está mais densa, ela desce. Aquela água que está mais quente, ela está menos densa, ela sobe. Né? Corrente de convecção. Então aqui, perceba que tem o funcionamento da circulação acontece naturalmente por causa da diferença de densidade. E aí já seria a resposta mais direta. Mas também, alguns ficarem dúvida na letra B. Energia potencial gravitacional da água. Pronto, ó, a gente até perguntou, né? Diminui com a altura. A energia potencial gravitacional, aí tem que lembrar, ó, energia potencial, ela é igual a m, que é a massa, vezes g, vezes a altura, né? Quanto maior a altura, maior a energia. Ele está falando que a energia potencial diminui com a altura. Claro que ficou um pouco confuso a narrativa, porque poderia ser diminui com a diminuição da altura. Isso seria certo, né? A energia potencial diminui com a diminuição da altura. Mas ficou um pouco confuso realmente essa palavra aqui. Mas o que realmente favorece a circulação natural é a diferença de densidade. Daria certo se fosse a energia potencial gravitacional da água diminui com a diminuição da altura. Né? Mas ficou um pouco confusa essa narrativa. Beleza, Léo? Quando eu também olhei para a questão, fiquei procurando. Porque deve ter alguma coisa de energia potencial gravitacional, né? Diferença de alturas e tudo mais. Mas nem é isso também que vai favorecer a circulação natural, né? Da água. Aquela água mais fria, mais densa, ela desce. A quente, menos densa, ela sobe. E aí permite a circulação. 99 é ok. A questão 100, ela é de termodinâmica, né? Questão 100, termodinâmica. De refrigerador, né? Tem a ideia de máquina térmica, mas isso aqui é de refrigerador. E aí traz um contexto interessante. Um dia de calor, um grupo de amigos teve a brilhante ideia de abrir a geladeira pensando que vai esfriar o ambiente. Só que isso cientificamente não vai funcionar de nada, é ineficiente. Por quê? Então a gente tem que lembrar, a máquina térmica, o que ela faz? No caso, isso aqui é um refrigerador, que seria o contrário, mas a máquina térmica, ela pega calor da fonte quente, né, realiza o trabalho e libera calor para a fonte fria. Esse aqui é um exemplo de máquina térmica, né? A máquina de combustão, de velocidade do carro, sei lá, associação. Você vai pegar calor da fonte quente, colocar ali, vai produzir trabalho e liberar para a fonte fria. O refrigerador é um processo contrário, é um processo contra algo que é natural, né? Ele vai colocar, ele vai tirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. A gente sabe que isso é contrário à normalidade. A gente sabe que o calor ele sempre vai da fonte quente para a fonte fria. Mas o refrigerador aqui, a geladeira e por aí vai, ele faz o processo contrário. Ele vai tirar da fonte fria, da geladeira, e jogar calor na fonte quente, né? Fora do ambiente. Então é um processo contrário ao normal. E aí por que, que isso aqui é ineficiente, né? Por que, que não vai dar certo? Ele vai fornecer calor para o ambiente que é maior do que o calor que ele vai retirar da própria geladeira, da fonte fria. Não vai funcionar de nada, não vai dar certo, porque a máquina vai ter que trabalhar mais, né? Vai ter que trabalhar mais para tirar calor da fonte fria, né? Então, é um processo que não vai valer a pena, que é o caso da questão, né? Assim, se eu não souber essa teoria, essa questão daria um pouco de trabalho. Eu achei ela um pouquinho mais chata. Alguém marcou alguma diferente? Tu errou essa daqui, Léo? Beleza. Assim, ela exige um pouquinho da teoria, né? Mas o contexto aqui da questão, ela é bem
bem clássica, né? Por que que não dá certo abrir a geladeira e esfriar o ambiente? É porque realmente o calor, a quantidade de calor que a geladeira vai fornecer, pois é um exemplo bem clássico. Pronto, perfeito. A quantidade de calor que a geladeira fornece para o ambiente é maior que a quantidade de calor que ela vai retirar da fonte fria. Então, assim, é uma questão que eu bateria um pouco de cabeça na hora. Essa daqui, porque ela exige um pouquinho da teoria, né? Se eu soubesse, daria um trabalho. Beleza? Questão 101, questão de química orgânica. Ele vai falar de uma nova estrutura, né? Que seria amidas graxas, né? Enfim, que vem do ácido gráfico, né? Uma ideia parecida com o ácido gráfico. Ácido gráfico é um ácido é um ácido carboxílico de cadeia longa, né? Então, e vem aqui a parte da hidrólise de lipídio. O lipídio muitas vezes é éster, né? Então, quando você hidrolisa um éster, você produz ácido carboxilial. Um ácido graxo, o nome já diz, é um ácido carboxílico. Mas a amida aqui é diferente. A amida que também tem que ter uma cadeia longa, né? Tem que ter essa característica parecida aqui, ó. Cadeia hidrocarbônio longa, no caso, ó. Longa, cadeia longa. Então, beleza. Então, eu já eliminaria essa daqui, tem cadeias pequenas, e eliminaria essa daqui porque isso aqui é amina, né? E eu quero amida. Isso aqui também, ó, amina. Eu quero uma amida. Então, amida é que tem nitrogênio com a dupla com oxigênio aqui, ó. Então tem que ser cadeia longa e tem que ser uma amida. Pronto. Já resolvemos a questão. Então, assim, só tomar cuidado na hora e eliminar bem as alternativas, né? Porque ele pede justamente isso, ó. Uma substância que faz parte da nova família de lipídios biologicamente ativos, que é justamente essa amida graxa que ele está falando, né? Então, é diferente a questão, mas é de análise aqui dos comandos, texto 1 e texto 2. Se não soubesse que era ácido graxo, ele te deu as características, as carboxílios de cadeia longa, né? Pode ou não apresentar insaturação. Aqui o caso da resposta não apresentava insaturação, né? Lembre que isso aqui não é insaturação, né? A insaturação a dupla tem que estar entre carbonos. Então, beleza. Questão 102 eu acho ela interessante, né? De genética aqui também, de código genético. É uma questão interessante que é daquela ideia de mudança de base nitrogenada, né? A mutação, a gente já vem reforçando os tipos de mutação, né? Mutação cromossômica, e aí por aí vai. Vamos revisar aqui rapidamente. Tipos de mutação. Tipos de mutação. Ó, rapidamente aqui para a gente não tomar muito tempo. Mas, deixa eu ver aqui uma imagem boa. Peraí. Pronto, assim, mutação gênica e cromossômica. Deixa eu ver aqui uma imagem boa para a gente revisar. Não, cadê? Pronto, aqui. Dois tipos de mutação, né? Mutação no próprio gene mesmo, ou mutação cromossômica, que vai ser ali ou estrutural ou pela quantidade, né? Numérica mesmo. A gente sabe que normalmente as mutações que mais ocorrem aqui, né? Numéricas principalmente. Então é aquelas tipos de síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, enfim. Então é importante que a gente relembre esses tipos de mutações aqui. No caso da questão, a mutação que vai ocorrer numa base nitrogenada, deixa eu botar nela aqui, que vai ocorrer uma substituição da base nitrogenada e provavelmente vai ocorrer algum problema, né? Mutação nem sempre ocorre um problema. Tem um tipo de mutação que é a mutação silenciosa, que você vai mudar a base nitrogenada, mas não necessariamente vai afetar de fato, né? Tem a com perda de sentido e tem a que vai ocorrer a parada total, né? Do DNA. Então aqui, a mutação é consequência da substituição de uma base nitrogenada, que era a adenina, por outra, que é a timina, em um códo que passa de GAG para GTC. Então, assim, qual é o problema dessa doença aqui, que é a doença falciforme, né? A gente vai produzir uma hemoglobina bem diferente, um formato bem diferente. A gente chama aqui de mutante, chamada S. Normalmente, a hemoglobina, ela apresenta, na hemácia ali, ela apresenta um formato bicôncavo, né? Por que isso? Porque ela apresenta, consegue adquirir água para a hemácia. Mas quando a gente muda essa conformação aqui, a hemácia da doença falciforme é uma hemácia de uma característica diferente. É uma hemácia que não tem um formato ideal para transportar oxigênio.
Isso é prejudicial. Mas por que que ocorre essa mudança da conformação? Porque essa trinca aqui, esse códon de base nitrogenada, né, toda trinca vai produzir uma proteína, com todo aquele processo, transcrição e tradução. Mas aqui a mudança, no caso, vai gerar uma proteína que antes era polar e agora vai gerar uma proteína apolar. Então isso é prejudicial. Por quê? Porque agora a gente não vai conseguir atrair água para dentro da hemácia, ela vai ficar num formato diferente e no formato diferente vai dificultar o transporte de oxigênio. Então, assim, qual é o problema? Vai restar em quê? Na substituição de um aminoácido por outro, né? Agora eu não lembro o nome dos aminoácidos aqui, mas se eu não me engano é valina e ácido glutâmico, enfim. Não preciso saber não, decorado. Mas por que que não pode ser as outras alternativas aqui? Esse códon, ó, ele vai sofrer aqueles processos que a gente já conhece para produzir a proteína. Deixa eu só relembrar aqui com vocês. Vou colocar algumas imagens aqui. Códon, transcrição. Deixa eu ver se aparece a imagem boa. Pronto, essa vindo aqui, ó. Isso aqui é interessante demais. Isso vai ficar bacana. Pronto, perfeito. A gente tem a molécula de DNA aqui, né? Como a gente conhece. Tem as trincas, né? E por aí vai, A, C, C, A, enfim. As bases nitrogenadas. E esse DNA ele vai sofrer a transcrição. É um processo que a gente já vem batendo na tecla. Transcrição e tradução. Vai sofrer a transcrição, vai produzir um RNA mensageiro que apresenta os códons, né? Que é o caso da questão ali que ele já mostrou os códons ali pra gente. E esse códon vai ser traduzido numa proteína. Aí, como eu falei para vocês, vai ocorrer mudança de proteína. Então, no caso da questão, ó, era GAG, deixa eu ver se tem aqui. GAG, ó, ácido glutâmico, e vai ficar GTG, né? Cadê? GTG, cadê? Difícil achar. Não tô achando aqui não. Primeira base. G. Mas enfim, eu quero que vocês percebam que vai ocorrer a mudança do aminoácido, né? Ele vai falar aqui, é a transcrição do códon. O códon ele vai ser traduzido, né? Traduzido. Deixa eu ver se tem alguma alternativa aqui polêmica. Deixa eu ver. Alteração em base hidrogenada na proteína mutante. Isso aqui é uma causa, né? Não é o que vai resultar. Isso aqui é a causa. Alteração da base nitrogenada justamente é a causa, não o resultado. O resultado é outro. É a produção de um aminoácido diferente, né? Beleza? 102, eu posso passar ou vocês ficarem em dúvida de alguma coisa? Ó, inibição da leitura de RNA mensageiro. Vai continuar sofrendo o processo ali de transcrição, tradução, só que vai produzir uma proteína diferente, né? Esse é o raciocínio. Pode seguir? E aí? Sim, André. Pronto. Beleza. Pronto, questão 103. Questão de química novamente. Vamos aqui. Considere as propriedades periódicas dos elementos químicos. O composto que poderia ser utilizado para substituir o sal em produção da panificação é o. Então, questão de funções inorgânicas. A gente já viu questão de reação inorgânica, essa aqui é de função inorgânica. E em relação ao sal, né? Então, o sal tem que ter um cátion e um ânion, né? Um íon positivo e um íon negativo. No caso da questão, o comando te entrega a resposta, né? O comando não, quer dizer, a fonte. Efeito da substituição do cloreto de sódio por cloreto de potássio. Pô, a questão na fonte ela já te disse qual composto poderia substituir o sal comum, que é o sal de cozinha, né, o NaCl, que seria o cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, ACl. Ou seja, tem que ser um sal de caráter neutro. Esse sal aqui é o que apresenta a característica que a questão pedia, né, que o texto pedia. Então, olhando para a fonte aqui, a gente já sabe a resposta: cloreto de potássio. Eu estava reparando agora, né? Não tinha reparado durante a resolução, não. Durante a resolução eu tinha feito pelo pensamento, mas a própria fonte já te entrega aqui o sal que pode ser substituído, né? Então, tranquilo também. Beleza. Prosseguindo. Essa aqui de citologia, muito importante. A ideia de osmose, de solução hipertônica e hipotônica. Se estiver errado, revisa também. A questão basicamente vai falar de uma célula aqui, né? De folha e tudo mais. Que vai ser colocada em um meio salgado, vamos dizer assim, né?
meio de alta concentração de sal. Se o meio é positivo e a célula vai ser considerada negativa, ela vai perder água, né? É o que a gente percebe pela imagem aqui. A célula vai murchar, ela vai perder água, porque a água ela tem essa tendência de diluir, né? A água tende a diluir aquele meio que está mais concentrado. Então, o que vai ocorrer? Entrada de água de forma passiva, não vai entrar água, né? Turgência da célula, devido ao meio hipotônico, o meio é hipertônico, a célula não vai ficar túrgida, vai ficar murcha, né? Também não. Incorporação do material de líquido também não vai incorporar, né? Vai perder a água. E aí a ideia é que a gente pode ficar na dúvida, porque ver se Lise aqui pensa que vai ocorrer alguma quebra, mas é o conceito. Plasmólise, né? Que é perder água aqui para o meio que está hipertônico. E de plasmólise seria o contrário, né? É um conceito interessante na parte de citologia que a gente pode esquecer, ó. Plasmólise. Ou plasmolizado. Então aqui, ó. Perceba, a célula isotônica, né? Vai ocorrer as trocas normais. Aqui no meio hipertônico ela vai ficar plasmolizada, ou seja, perdeu a água, a ideia de plasmólise. E se ganhasse água, né? Se estivesse no meio hipotônico, ela ficaria mais concentrada, ganharia água e ficaria túrgida, né? Então, aqui na célula vegetal, ela não sofre o processo de lise, não. Não vai ocorrer quebra porque ela tem tanto parede celular, que é rígida, como também vacúolo, né? Vai ocorrer esse controle da quantidade de água necessária. Beleza? É diferente, por exemplo, de célula aqui, célula animal, que realmente vai ocorrer a lise celular, né? Que é a plasmoptise. É interessante. Beleza? Aí a plasmólise é a ideia de diminuição do volume mesmo, pelo meio. Uma questão simples de citologia, interessante porque não é comum nem trazer dessa forma aqui. Ele trouxe a ser mais contextualizado. Aqui trouxe aí realmente a imagem de fato da questão clássica de citologia. Beleza? 104. Vou passando. 105. Essa daqui é bem tranquila. Essa aqui é clássica, clássica, clássica. Poucas questões a gente viu aqui que seria realmente muito batida. Mas a questão de petróleo fala o impacto ambiental. Impacto ambiental, contaminação de recursos hídricos, né? Nenhum dos outros aqui tem uma relação forte com a ideia do impacto ambiental de petróleo. Beleza? Essa aqui é bem, bem batida mesmo. 106. Ó, perceba que até agora a gente só viu muita questão teórica. Não teve nenhuma de conta até o momento. É como eu falei, o simulado dá a impressão de que está um simulado fácil ou está um simulado rápido. A gente também não pode se acostumar com isso. O dia do Enem pode vir qualquer nível de questão. Beleza? Então, vamos ver aqui essa 106. A velocidade de reação pode ser acelerada, pois. Então ele vai falar aqui de uma reação, né? Que apresenta um complexo de cascata de reações. Então, a questão de cinética química, né? O que vai acelerar uma reação? O que mais cai? Catalisador. A questão aqui é interessante porque ela não vem com esse foco de catalisador que é tão batido. Ele fala que a reação pode ser afetada por diversos fatores como temperatura e pH. Isso é o que a gente sabe, né? Se a gente aumentar a temperatura, vai aumentar a agitação entre as moléculas, vai ocorrer maiores colisões entre as moléculas e isso vai gerar mais reação, né? A velocidade da reação vai aumentar. E aí ele, mesmo assim, contextualiza para você. A velocidade da reação é lenta, a temperaturas mais baixas e praticamente duplica a cada aumento de temperatura. Ou seja, a velocidade aumenta com a temperatura. Então ela pode ser acelerada por quê? Porque o grau de agitação da molécula é mais intenso em temperaturas mais altas. Acabou a questão. A velocidade de reação vai ser acelerada em baixa concentração da substância. Se tiver menor concentração, menos chance de ocorrer colisão. Então também não marca. Armazenamento de alimentos inteiros promove maior área de contato? Pelo contrário, se o alimento está inteiro, né, menor área de contato. Se tivesse fragmentado, maior as áreas de contato ali. Beleza. Vou seguindo aqui. Diminuição do pH favorece a quebra das ligações? Pelo contrário, né? Fala que a velocidade máxima é atingida em pHs básicos, né? Então não são diminuição do pH. E letra E, aumentar a temperatura usando o catalisador. Apesar de o catalisador ter essa função, o que é interessante aqui é a mudança da velocidade pelo aumento da temperatura. Né? Então a gente tem que ser de acordo com o texto aqui. Letra A, beleza? Eu vou parar a gravação aqui para não ficar uma gravação extensa e depois vou dar continuidade em outras questões.